Clube da Luta. É preciso falar sobre o Clube da Luta. Pode parecer estranho, porque quem viu o filme Clube da Luta, que eu não sei de que ano é esse filme, mas é com Edward Norton e o Brad Pitt, que inclusive está de parabéns nesse filme. O Edward Norton fala em determinado momento que a regra maior do Clube da Luta é não se pode falar sobre o Clube da Luta. E aí eu tentei mudar um pouco isso, porque o livro sobre o qual eu vou falar hoje é preciso falar sobre ele, é preciso falar sobre esse clube. E é esse aqui, ó. O nome do livro é Clube da Luta Feminista. Um manual de sobrevivência para um ambiente de trabalho machista. Ou seja, nesse vídeo de hoje falaremos sobre feminismo, que já se tornou uma tônica nesse canal. Inclusive, na última pesquisa que eu fiz no Instagram, vocês pediram para eu continuar falando sobre livros, enfim, que abordam a temática do feminismo. Então aqui estamos nós. Mas esse é um pouco mais específico, né? Porque ele não fala de feminismo de maneira geral, ele fala especificamente como lidar com o feminismo no ambiente de trabalho, na verdade, com o machismo no ambiente de trabalho e como, enfim, lutar contra isso de alguma forma. Esse livro aqui, como é que ele chegou a mim? Ele estava abandonado na mesa de trabalho de uma amiga minha. E ela ganhou, não sei, de alguma editora, enfim, ganhou esse livro e tava lá. Ficou um tempão lá, eu passava pela mesa dela e via. Aí, né, peguei, mexi, dei uma olhada e ficou lá um tempão. Aí até que um dia eu cheguei e falei, cara, que livro é esse? Eu não ganhei, vou ler eventualmente. Falei, mas você vai ler agora? Aí ela falou, olhou pra mim e falou, você quer ler? Tá, vai. E aí tá sendo muito difícil pra mim ler o livro que é emprestado e não fazer uma coisa que eu faço, que é ficar marcando o livro inteiro. Eu tenho essa mania. Algumas pessoas piram com essa mania de ficar marcando o livro inteiro, mas eu faço isso. Dado que o livro é dela, então, inclusive, Raquel, muito obrigada pelo empréstimo, mas eu vou devolver seu livro são e salvo. Não estou marcando nada, mas coloquei aqui um trequinho pra lembrar do que falar. Bom, basicamente sobre o que esse livro trata, né? A Jessica Bennett, ela é uma jornalista e ela conta como ela se juntou com outras amigas dela, e na verdade não são amigas. Ela falou que nesse grupo, nesse clube da luta feminista, que é de fato uma entidade ali que ela montou com outras mulheres, eram amigas dela e amigas de amigas dela, que se reuniam, enfim, com alguma frequência para falar sobre questões que viviam no seu ambiente de trabalho e como que o feminismo poderia ajudar cada uma dessas mulheres a superar algumas adversidades e alguns problemas que acontecem em ambientes corporativos de maneira geral. Acho que não são ambientes corporativos, mas enfim, ambientes no mercado de trabalho de maneira geral. No ambiente corporativo tem muito isso. E aí, elas montaram um clube da luta, que elas chamam de Clube da Luta, e ela diz no início do livro que a regra número 1 do Clube da Luta é preciso falar sobre o Clube da Luta. Por isso que eu comecei o vídeo falando isso. Ela diz, não adianta nada a gente ficar aqui se reunindo, falando um monte de coisa importante, se essa mensagem não reverberar, se essa mensagem não for passada adiante. Então é preciso falar sobre o Clube da Luta. E aqui ela dá várias dicas sobre, na verdade ela fala de situações que acontecem de maneira geral em ambientes de trabalho em relação a mulheres e como que você deve se portar em relação a essas situações. Por isso que o livro ele é interessante, eu li ele bem rapidinho e ele é interessante porque ele te dá a situação, depois ele te dá formas de lutar contra aquela situação. E com várias situações você consegue se identificar, não só você pessoalmente, eu tenho a sorte, na verdade, não sei se é sorte a palavra, mas privilégio, eu tenho um privilégio de não viver muitas dessas situações no meu ambiente de trabalho, porque acho que é o privilégio de, enfim, isso não existir muito lá, mas eu entendo que existam, enfim, ambientes diferentes e espaços de trabalho diferentes e que eu vou falar de um lugar privilegiado, mas eu entendo que isso exista. E várias amigas minhas, diversas amigas minhas, já me relataram, passaram por situações muito parecidas com as que a Jessica Bennett fala aqui. Por exemplo, você tá numa reunião de trabalho e você, sendo mulher, sendo a minoria nessa reunião, às vezes de executivos, e você ser constantemente interrompida enquanto você tá falando por um homem, que normalmente te interrompe. Ou quando você tem uma super ideia, você é uma mulher e você tem uma super ideia e algum homem se apropria da sua ideia e, enfim, as pessoas acabam acreditando que essa ideia é dele, ele pode ser seu chefe ou ele pode ser uma pessoa que trabalha com você diretamente. Ela fala sobre como mulheres
que atingem posições de liderança, elas são vistas de forma muito diferente de quando homens atingem essa posição de liderança. Por exemplo, uma mulher que foca muito no trabalho e é muito ambiciosa e é mais dura ou mais exigente com a sua equipe, com os subordinados abaixo dela, ela é vista normalmente de uma maneira muito pior e muito mais agressiva do que um homem nessa mesma situação, enfim, com o mesmo cargo. Então ela fala diversas situações em que, enfim, nós, de maneira geral, sofremos algum tipo de preconceito, sofremos algum tipo de discriminação no mercado de trabalho, e ela chama de táticas de combate. O que você pode fazer para combater essas situações? São diversas. Eu separei uma aqui que eu acho que é coisa que eu me relaciono, sim, mas é porque acho que toda mulher se relaciona. Ela diz assim, ó, é muito estranho ter a crença e a sensação no seu âmago de que se é boa em alguma coisa e ainda assim, ao mesmo tempo, duvidar que isso seja verdade. Ela diz que, enfim, há diversas pesquisas que falam isso. A Sheryl Sandberg também fala sobre isso naquele livro Lean In, que eu já falei sobre ele algumas vezes aqui, que mulheres têm mais dificuldade de se enxergarem como boas em alguma coisa do que homens. Os homens têm menos dificuldade nisso. Na verdade, os homens se acham bons normalmente naquilo que eles fazem e as mulheres sempre acham que elas tiveram ajuda de alguém pra conseguir, enfim, alguma coisa. E ela diz como isso é ruim, né? Porque isso faz com que você se limite mais, que você lute menos por um aumento, ou por uma promoção, ou por uma progressão de cargo. Como isso faz com que você tome menos crédito por ideias que foram suas e por êxitos que foram seus. E você... eu percebo muito isso, eu faço isso às vezes, muito embora eu já tenha lido pessoas falando, cara, não faz isso porque isso é ruim, e tudo bem você se vangloriar um pouco às vezes dos seus êxitos. Volta e meia eu me pego assim, alguém falando, cara, isso aí foi muito legal, né? Você fala, não foi, mas eu tive sorte, né? Tive tempo pra fazer. Sempre tem um mais, sempre tem um porém, alguma coisa que você não se enxerga como tão boa naquilo, sabe? Tem que ter tido uma ajuda de alguém, tem que ter tido uma desculpa, sorte por fora, o que quer que seja, pra você conseguir aquilo. E como às vezes quando as mulheres falam ou se veem como realmente detentoras daquele conhecimento ou se veem como tiveram êxito em alguma coisa, como elas são vistas de uma maneira pior ou enfim, com mais discriminação do que quando homens fazem a mesma coisa ou têm a mesma reação. Isso acho que vem de séculos de mulheres sendo subjugadas ou realmente vistas como inferiores a homens. Até hoje a gente ainda tem um pouco esse mindset e ela tenta quebrar isso. Então, mulheres trabalhadoras, mulheres que estão no mercado de trabalho, por favor, leiam esse livro, porque é tão importante que a gente entenda esse problema, é tão importante a gente enxergar que ele existe e a gente lutar contra ele, porque a gente só vai conseguir um ambiente melhor e mais igualitário para todo mundo, e aí não sou eu falando de um ambiente privilegiado, para todo mundo, quando todo mundo tiver com esse pensamento bastante incutido, que é preciso igualdade sim, e é preciso lutar por ela nos mais diversos ambientes, inclusive no ambiente de trabalho. Tá bem? Então, até semana que vem. Boa leitura!